no tocante à vida da pessoa, o estilo de vida errado. Ele não percebe que a maneira que ele sempre se comunica com o outro, com a pessoa que convive com ele todos os dias, está machucando, está trazendo um desânimo, está trazendo uma insatisfação. E aquela insatisfação vai gerando um problema físico, porque é o verbo se fazendo carne. Então, as emoções que é gerada, acionada pelas palavras, pela maneira de falar, pela maneira de tratar um outro, dependendo qual seja ela, ou tem saúde ou tem morte. Porque nossas palavras, elas são transporte, que transporta o quê? Vida ou morte. Então as pessoas, às vezes, existem muitas famílias que eles sempre estão lidando com problema de saúde na família. E eles não associam, não entenderam que aquelas enfermidades é correspondente ao jeito de se tratarem. São correspondentes às palavras que eles sempre estão falando um para com o outro. Então, quando a consciência dele é ativada e ele quer, ele ao mudar o seu jeito de tratar o outro, ele muda, vai mudando os resultados. Seja um pai, seja uma mãe, na formação da criança, é o ponto seguro dela, é aquela pessoa que ela cresce como, entendendo como seu protetor. Então isso vai causar um equilíbrio na vida da pessoa, porque naturalmente a criança ela sabe que tem risco, tem perigo, mas o pai, a mãe ou os adultos que convivem com ela tem como aquele que lhe protege, como aquele que é o seu formador de identidade, o seu formador de opinião. E quando esse que elas esperam, que são os que protegem, são os que lhe agridem com palavras e até fisicamente, causam um distúrbio total naquela família, então, naquela criança. Então a natureza vai encontrar alguma arma para se proteger. E é aí que o filho cresce rebelde, é aí que o filho inclina para os erros, seja para os vícios, para a má amizade. Aí o pai diz, essa menina não quer prestar, mas o pai não percebe que foi por causa do tratamento. Então, como a maioria das pessoas nem sequer conhece, sabe disso, aí o resultado que se vê hoje no mundo é resultante disso. Então, as pessoas não têm consciência que as palavras delas são condutores de vida ou de morte. Então, primeira coisa mais importante que traz o maior benefício ou malefício é a pessoa entender o poder das palavras. Você pode passar 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, quantos dias for na minha casa. Você não vê, nem em mim, nem na minha família, palavra de maldição. Não vê. De xingar, de diminuir o outro. Sabe? Esse menino não presta pra nada, esse menino não vai dar gente boa, esse não vê. Não vê. É da liberdade ao inimigo, né? Exatamente, porque nós, dependendo do que nós falamos, nós somos o inimigo. Na verdade, pessoas que plantam giló, né? E espera futuramente colher melancia, né? Não vai dar certo. Melancia. Será que dá? Não dá. Exatamente. Exatamente. Então, uma das coisas, craque da sonoplastia, que eu aprendi que cooperou para a mudança da minha vida é exatamente o poder das palavras. Agora, as minhas palavras, elas não saíram dos meus lábios por acaso. As minhas palavras saíram de dentro de mim. Então isso significa dizer que antes das palavras sair, aquilo que sair é o que está operando no meu coração. E Jesus disse, se o homem deve guardar alguma coisa, guarde o seu coração, porque é de lá que provém a vida e a morte. Então as palavras, o Jesus falou também, o que sai dos lábios do homem, sai porque está no coração do homem. Então as pessoas não percebem que ao armazenar esse espírito que manifesta com palavras de maldição, com xingamento, palavrões, pensamento negativo, é o que está operando nele. E aquilo limita, aquilo direciona aonde o pensamento dele está, aonde a consciência dele está, quem está governando a consciência dele, qual é o espírito que está operando nele. Então, uma pessoa que opera com espírito negativo, com espírito do fracasso, com o pensamento do fracasso, pode ter essa oportunidade, aquela oportunidade que era o caminho para que ele
melhore a sua vida financeira, para que ele melhore a sua família, mas ele não reconhece, ele não enxerga, ele não consegue ver. Por quê? Porque cada um, os olhos só refletem o que está em nossos corações, em nosso espírito. Verdade. Não é? A gente, quando a gente não tem o Espírito de Deus, a gente lê a Bíblia, a gente não sente nenhuma alegria. Por quê? Porque o que a Bíblia está dizendo nós não entendemos, porque não é correspondente a nós. Mas quando a nós é dado o Espírito de Deus, então cada revelação, assim como eu chamo, cada revelação da Bíblia, para nós, ela traz uma alegria, é uma porta aberta para nós alcançar aquilo que a gente busca. Uma ponte, né? É uma ponte. Então isso traz uma alegria. Mas a gente só consegue enxergar por causa do Espírito que está em nós. Verdade. Então a pessoa que pensa negativo é a mesma que fala negativa. Então, se você... por ela falar sempre aquilo, está sempre falando no negativo, então ela está formando os dele correspondente a ele. Porque é o tronco da árvore formando os galhos. Nunca é os galhos que formam o tronco, sempre é o tronco que forma os galhos. E a seiva que vai para os galhos é a mesma seiva que está no tronco. Não é? E eu costumo falar algo interessante que serve para a gente meditar. Se plantar em um espaço de 10 metros, um pé de manga, um pé de jiló, um pé de abacaxi, a mesma terra ou da mesma terra, se dá fruto diferente com sabor diferente. A mesma terra. Então, aonde está o X da questão? O X da questão está no DNA de cada árvore, de cada espécie. O abacaxi sempre extraiu da mesma terra que o jiló extraiu algo doce e o jiló é amargo. Verdade. Então, a mesma cidade, você pode observar, existe na mesma rua, na mesma cidade, comércio, vou falar de comércio do mesmo segmento. Você chega para um, está bombando. Você chega no outro, está uma tristeza. Agora, converse com os donos para você entender. Eu que que trabalho nessa área por aí, eu percebo de longe. Ei, rapaz, essa grande já foi boa. Ei, rapaz, aqui, aí começa a colocar as motivações, as razões do porquê que agora não está dando certo. Então não está dando certo por causa do pensamento. Às vezes eu não digo porque eu não estou ali para ensinar, lá na igreja eu ensino. Ei, e aquele comércio lá do mesmo segmento seu? Você já foi lá? Então tem um segredo lá que você não descobriu. Tem um modo operante lá que você não está operando nesse modo. É igualzinho, acabamos de falar. Você chega em um comerciante e ele vende aquele produto com aquela cara marrenta e quando fala só fala negativo. Às vezes o próprio ambiente, porque tem isso também. Eu cheguei, eu já falo mesmo. Fala. Eu não vou aqui denunciar, mostrar quem é quem, não vou dar pista. Eu cheguei numa padaria para comprar um pão. Rapaz, é pouco minuto. A senhora, a moça que tá lá, só falou coisa negativa, coisa ruim, de fracasso, de dor, culpando pessoas, culpando coisas. E eu observando, sabe, ferro velho, ferrujado por ali perto, sabe, aquela coisa dessa daqui não tem como desenvolver e tornar-se atrativo para o cliente. Não vai. Verdade. A não ser se ela mudar o pensamento dela, e quando ela mudar o pensamento, ela vai mudar as palavras dela. E quando ela mudar as palavras dela, ela vai mudar o ambiente que ela vive. Ela vai mudar. Então, assim, as pessoas que estão no fracasso, na dor, no sofrimento, elas estão sempre culpando pessoas de fora. É inútil eu tentar... eu quero mudar o prefeito, eu coloco culpa no prefeito. Mas aquele sentimento negativo está no meu coração. Eu não vou afetar o prefeito, eu não vou mudar nada na vida do prefeito. É inútil, é um gasto de energia à toa. Verdade. Eu mudo a minha vida me policiando e mudando os meus pensamentos. O que é que eu estou pensando errado? Porque pensamentos é forças, é energia. Né? Então, nós todos respondemos como um rádio, como uma televisão. A vida não está originada em nós. A nossa vida, ela está originada na fonte, em Deus. Então eu sou o que eu tenho de Deus em mim. Eu reflito o que eu tenho de Deus em mim. Só que do outro lado também tem um cabra ruim chamado diabo, Satanás. A Bíblia diz que ele opera os filhos dele do ar. Então ele sabe como colocar pensamentos ruins. Ele sabe como fazer a vida da pessoa. Sabe? E a depressão entra aí, viu? Verdade.
A depressão, tanto é que a depressão entra aí, que não é por causa das coisas. Existem pessoas em palácios, existem pessoas em mansões, depressivos. Porque a depressão, ela perde o foco com a realidade, com o futuro. Ela não acredita em nada. Na minha área artística, eu já ouvi muito. Pessoas perder o foco, ficar com medo. Todo mundo que se aproxima dela ou dele, ele já, não, a pessoa vem, quer só roubar a gente, ele quer fazer o mal pra gente, isso não é gente de confiança, fica aquela coisa toda, aquele medo, não dá certo o relacionamento. Inclusive no meio artístico, temos vários exemplos de pessoas aparentemente bem-sucedidas, mas que entraram em depressão. Artistas como da dupla Zé Neto e Cristiano, temos o Marrone da dupla Bruno e Marrone, nós temos aquele rapaz que partiu jovem, o Peão Carreiro, se eu não estou enganado, aquele rapaz que canta grave. Então eu ouvi um testemunho, ou seja, um comentário, uma entrevista desse rapaz, ele falando que ele perdeu o sentido com a vida, ele tinha medo de tudo. Até um amigo dele, quando vinha se aproximar dele, ele já imaginava: esse cara está armando para mim, tem uma emboscada para mim. E se convidasse ele para entrar em um carro, ele não entrava no carro porque ele acreditava que o cara tinha uma emboscada para ele. Então ele perdeu a noção do que é comum, do que é normal, passou a ter medo de todos e de tudo, inclusive separou com a dupla. Então acontece demais nesse meio que muitas vezes a gente nem sequer fica sabendo. Esse rapaz, ele partiu cedo, acredito eu, que o estado de espírito dele possa ter cooperado, para que o coração dele não resistisse. Então, o que leva ou que levou uma pessoa, ainda que aparentemente ser bem-sucedido, entrar em depressão e perder sua vida? O estado de espírito em que ele vive. E como se formou esse estado de espírito? Pelo meio que ele conviveu e convive, pelas palavras. Provavelmente passou uma vida inteira ouvindo falar que ele não ia dar em nada, que ele era um fracasso, ou mesmo pessoas que houve muitas notícias negativas de mortes, de traições. Então, seja para a vida ou seja para a morte, só forma em nosso espírito a partir através das palavras. As minhas palavras são espírito e vida, disse Jesus. O crer só vem pelo ouvir. Seja ouvir as coisas boas, as verdades da vida, ou seja ouvindo as coisas negativas. Então, como no meio artístico, o meio que eles convive geralmente está associado a palavras fortes negativas, ao pecado, ao erro, ao estímulo ao erro. E há muita infidelidade, muitas traições nesse meio artístico, tanto traição de parceiro para parceiro, de empresário e parceiro, de esposa, de namorados, etc. Então, esse meio tem muitos depressivos. Então, a origem da depressão é exatamente o espírito que foi formado a pessoa, o padrão em que essa pessoa está operando é do medo, é do engano, é da injustiça, é da perversidade. Isso é o espírito do mundo. Então, aparentemente, a pessoa pode até ter alguma coisa aqui fora, mas lá dentro ele está se sucumbindo. É por isso que você vê muitos artistas tirarem a sua própria vida e muitas pessoas importantes se atiram em cima de prédios, usa algum entorpecente até a morte e o resultado é isso. Por isso, a coisa mais valiosa da vida é a própria vida. E a vida só está em Cristo Jesus, não um Cristo teórico. É entender que ali é a palavra de Deus, ela é viva. Então a ideia é essa, me formar um ser humano, mas com a natureza divina, aquela natureza forte, a natureza de governo, a natureza poderosa, aonde está a vida. Então é esse o nosso propósito. E mais uma vez, se você ainda não era inscrito no nosso canal, já se inscreve no nosso canal, já deixa seu like, seu comentário, clique no sininho. E ao clicar no sininho, clique no todos para ser o primeiro a receber. Todas as vezes nós colocarmos um vídeo novo. E eu estou ensinando presencialmente em nossa igreja, no salão da nossa igreja, na cidade de Açailândia, no Parque Jardim, bairro Parque Jardim.
é você entrar em um comercial chamado Furo da Macaca, que está na BR, na Belém, Brasília, na beira da Belém, Brasília, indo em direção ao Itinga, está do lado esquerdo, você que vem em direção ao Itinga, Salhândia, do lado direito, você entrar, está uns 200 metros, você encontra o nosso salão toda terça-feira às 7 horas da noite e todas as sexta-feiras eu estou presencial ensinando. E aos domingos, geralmente eu ministro também, mas nem sempre sou eu que ministro, nossos companheiros estão ministrando, e a palavra é a mesma, é levar você a entender que a palavra de Deus é onde está a honra de Deus, o poder de Deus, a glória de Deus, que não tem nada a ver com religião, que é a condição para formar seres humanos diferenciados, seres humanos com a natureza, com o corpo humano, com um ser de carne e sangue, mas com a natureza dos celestiais, com a natureza divina, e é isso que faz toda a diferença na vida de uma pessoa. Então vou ficando por aqui, até o próximo vídeo.